Azevedo segue cenário de fechamento do gap, tá? A gente vai trazer toda semana aqui a análise dela para a gente ficar de olho, porque é nesse ponto que vai ser o ponto decisivo da ação. Daqui a gente vai ter uma forte alta e a gente vai ver muita gente ganhando dinheiro com essa ação, ou ela vai perder esse fundo e vai ser um desastre total, tá? Então a gente vai rever todos os pontos importantes dessa ação e por que eu acredito que ela é uma grande oportunidade na bolsa. Bem-vindos, vamos atualizar então nossa análise de Azevedo, a ZEV4, vamos rever suportes, resistência, preço-alvo, se vale a pena ou não comprar, tá? A gente está aí muito perto do fechamento de um gap importantíssimo, que a gente vai entender o porquê, tá? A gente tem aí alvos também muito interessantes caso a gente confirme esse fundo, mas a gente tem que ficar de olho, tá? Porque se falhar nessa região, a coisa vai ficar complicada, vai ficar bem feio aí para quem está comprado na ação, tá? Vamos rever todos esses pontos importantes no vídeo de hoje, mas antes de a gente continuar, como sempre, cliquem no final do vídeo, nosso canal de criptomoedas, vocês estão perdendo um mercado que está muito forte, então já clica lá, já se inscreve, tem muita análise boa também do mercado de cripto. E vai ficar mais duas análises que eu acredito que sejam importantes para vocês darem uma olhada. O mercado pode estar aí no final da sua correção, muita oportunidade aparecendo. Então, aproveitem e deem uma olhada nas outras duas análises, tá? Então, vamos lá. Temos aqui gráfico semanal, a gente já vê como essa região está cada vez mais importante. Olha, em pouquíssimo tempo, quanto volume de negociação a gente acumulou aqui, tá? A gente teve aqui, vamos ver, dos 190 dias e aqui a gente teve, vamos ver aqui, 70 dias, tá? Então foi menos da metade de dias e olha o tamanho do volume que a gente tem aqui e o volume que a gente tem aqui, tá? Então realmente essa região tá chamando a atenção de muita gente. Tem gente interessada em comprar essa região, basta saber agora se a gente vai suportar essa zona ou não, tá? A gente está testando o fundo dessa barra do semanal que é importante, tá? Que é a barra que entrou aquele grande volume comprador, mas também a gente vai ver no diário, a gente tem um gap um pouquinho mais abaixo, isso aí é que torna a análise um pouquinho mais complicada, tá? Mas pelo semanal a gente está no último suporte válido para a ação, tá? Se a gente perder essa região, a coisa complica, porque aí todo mundo que comprou nessa região vai se estopar, e aí vai ser um Deus nos acuda, cada um por si, e vai virar bagunça, tá? Então a gente tem que ficar de olho justamente nessa zona. Pelo semanal, segue um suporte bem forte, nada ainda preocupante, tá? Mas agora pelo diário, a gente vai ver que a gente está na briga para fechar esse gap aqui embaixo, tá? A gente tem um gap aqui importante entre 1,12 e 1,28, tá? Vocês podem ver que ele está batendo aqui nesse fundo e não está perdendo. Tá? Então isso aqui é uma coisa a se prestar atenção, porque é difícil um gap desse ficar aberto, mas não é impossível. E a gente está fazendo um fundo duplo justamente no teste dessa barra aqui. Tá? Então se o mercado se negar a cair nessa zona, a gente pode acabar sendo surpreendido por um gap em aberto. O problema só dessa região é o tamanho do stop, né? Porque um stop aqui para o fundo é 20%, dói, tá? E como essa é uma ação arriscada na minha leitura, eu não trabalho sem stop de jeito nenhum, tá? Então fica um pouco inviável um stop de 20%, tá? Mas o que que a gente tem aqui então de cenário para Azevedo, tá? E por que que eu acho que ela ainda é uma ótima oportunidade? Justamente pelo risco retorno. A gente pode aqui construir um pivô de alta, vir testar essa região aqui, e é aqui que vai ser a decisão do mercado, ou a gente perde esse fundo, fecha esse gap, e aqui fica também a outra decisão do mercado pelo cenário mais realista, vamos dizer, tá? Então, com esses dois cenários aqui, a gente já consegue trabalhar justamente nosso preço-alvo e as nossas projeções para as próximas semanas, logo depois que quem não é inscrito no canal, se inscrever e dar aquela ajuda bacana pra gente. Vocês não perdem nenhum vídeo da Azevedo toda sexta-feira, 3 horas da tarde, tá no ar aí a análise. Então já se inscreve e não perde nenhuma. Se tá gostando do nosso conteúdo, deixa aquele like bacana, também ajuda demais, tá? E também deixa um comentário, qualquer coisa, se vocês gostam da ação, não gostam, comprados, vão comprar, preço médio, dá um oi, qualquer coisa, tá? Isso ajuda demais aí o canal.
nosso alcance e a gente consegue chegar com o nosso trabalho para mais pessoas. Beleza? Também temos a nossa área de membros. Clique no botão Seja Membro. A gente tem um vídeo explicando todos os benefícios de cada uma das categorias. Tem muito conteúdo legal. Sempre que o Bovespa cai, chove conteúdo, porque é muita oportunidade que aparece. Então, só quem é membro vai receber essas oportunidades, tá? Então, clique aí e se tornem membros. E também temos o nosso curso para quem quer entender essas técnicas que eu uso para encontrar pontos importantes de compra para longo prazo nas ações. Tá? Esse é o foco do conteúdo. Cliquem no primeiro link da descrição. Vocês vão ter acesso vitalício ao nosso conteúdo e à nossa comunidade no Telegram. Tá? Vocês adquirem uma vez só, preço modestíssimo e ficam para sempre lá na nossa comunidade. Beleza? Então, seguindo aqui, a gente tem então esses dois cenários, tá? O que eu acredito mais provável, até mesmo pelo contexto do Ibovespa, é que a gente venha fechar esse gap, tá? Mas em hipótese nenhuma a gente pode perder esse fundo, tá? Se a gente perder esse fundo, a gente vai ver a ação a centavos e vai ser um desastre total, tá? Por enquanto, não trabalho com esse cenário, parece pouquíssimo provável, tá? Eu trabalho com esses dois cenários aqui e a gente vai entender aqui o porquê, tá? A gente tem esse cenário desse pivô de alta que a gente viria até os 1,70 para depois voltar a cair. Isso nos daria justamente aqui, ó, o alvo de fechar o gap, tá? E nos daria mais tempo dentro dessa acumulação que a gente vê aqui no semanal, ó. Isso aqui nos daria uma região mais importante ainda de rompimento, pensando no longo prazo. E a gente tem o segundo cenário, que aí sim seria romper esses 1,73, esses 1,88, e aí já partir direto pro alvo final que a gente vai projetar agora, tá? Por enquanto, eu acredito esse é o cenário menos provável, tá? Eu acredito que a gente precisa um pouco mais de tempo aqui para acumular força suficiente para mover o preço em direção ao alvo, tá? Então, por isso que é uma ótima oportunidade, a ação está muito barata, mas a gente pode ficar mais tempo aqui do que muita gente gostaria, tá? Então, o que a gente consegue projetar para as ações da Azevedo a partir desse ponto? Tudo vai depender do rompimento desses 1,90, tá? Percebe que essa aqui era uma resistência importante. Agora a gente já tem força suficiente para romper essa região. Então, rompendo esse candle do semanal do dia 8 de abril, tá? A gente confirma um cenário de alta de longo prazo, onde a gente deve iniciar um novo ciclo de alta para ação. E aí sim a gente começa a ver a ação se recuperar, tá? Com o primeiro alvo, claro, aqui nesse topo anterior, dos 13,60 e poucos. E depois a gente vai ter topo relevante só lá na casa dos R$6, tá? Então a gente está falando de uma ação que pode subir aí 170 até 340% no longo prazo, tá? Então, Azevedo é uma ação importante, um ótimo cenário e tem aí uma belíssima oportunidade na Bolsa de Valores. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação, você já sabe, deixa nos comentários assim que possível, envie para o canal, beleza? Valeu!